Olá, pessoal! Hoje nós iremos fazer a correção da atividade, que foi proposta na aula anterior, que é sobre radicais, raiz enésima de um número real. Essa atividade, ela encontra-se no livro didático de vocês, da página 36 a 37. Bem, pessoal, na primeira questão diz o seguinte: quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos números reais? Olha só, pessoal, vocês têm que se atentar quando vocês forem ler o enunciado. Diz o seguinte: não são definidas. Então, para entendermos esse assunto, ele vai existir uma regrinha básica que vocês, galerinha, vão ter que entender. Se vocês compreenderem essa regrinha, vocês vão se dar muito bem para identificar qualquer raiz, se ela é definida ou não no conjunto dos números reais. Olha só, uma raiz, ela só não é definida no conjunto dos números reais quando o índice ele vai ser par e o radicando é negativo. Pronto, a regrinha é essa. Decorando, vocês vão conseguir resolver qualquer questão. Repetindo, quando o índice é par e o radicando ele é negativo, ele não é definido no conjunto dos números reais. Olha só a letra A. A letra A nós temos menos 8, a raiz cúbica de menos 8. O que a gente vai ter aí? O meu radicando é negativo, porém o meu índice é ímpar. Então, pertence ao conjunto dos números reais. A gente vai ter um décimo, Então, o que a gente vai observar? Que o meu radicando, ele é positivo e o meu índice é par, então faz parte do conjunto dos números reais. Na letra C, a gente tem o quê? A raiz quarta de menos 16. Olha só o que foi que eu comentei para vocês. A nossa regrinha, quando o meu radicando for negativo e o meu índice ele for par, então ele não faz parte. Então, ó, essa daqui menos é a raiz quarta de menos 16, ela não faz parte do conjunto dos números reais. Aí nós temos o quê? A raiz quinta de 32, faz parte, Ou seja, meu índice é negativo, meu índice é ímpar, que é o 5, e o meu radicando é 32. Aí nós temos o quê? A raiz quadrada de 49. Novamente, nós temos um radicando positivo e o índice par, faz parte. Aí nós vamos ter o seguinte: raiz cúbica de menos 125, também faz parte. Por quê? Porque o meu índice é ímpar e o meu radicando é negativo. Aí nós temos aqui raiz quadrada de menos 1, não faz parte. Por quê? Porque o meu radicando é negativo e o meu índice vai ser par. Nós temos também raiz sétima de menos 1, vai fazer parte. Nós temos o quê? Índice ímpar e radicando negativo. E por último, nós temos raiz oitava de 256. Nós temos tanto o meu radicando que ele é positivo, E o meu índice, nós vamos ter o quê? Um índice par. Então, vocês já observaram que quando é que vai ser que nós vamos ter os números que fazem parte do conjunto dos números reais, Quando a gente tem índices ímpar e o radicando negativo. Porém, se eu me deparar com situações que o meu índice for par e o meu radicando for negativo, então não vai fazer par, tá bom, galera? É só decorar essa regrinha. Então, na segunda questão diz o seguinte: quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos números reais? Vamos observar o seguinte, a mesma regra dá para vocês aplicar aí, Raiz de 36. Raiz de 36 vai ser o quê? Vai ser 6, porque, como eu mencionei para vocês no nosso vídeo anterior, que o inverso da radiciação é a potenciação. Se vocês observarem qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36, vocês vão observar o quê? Que vai ser 6. 6 vezes 6, 36. E também, se vocês observarem, quando não aparece o índice, a gente já subentende-se que tem um 2 no meu índice. Então, pela regrinha da questão anterior, nós temos o quê? O índice par e o radicando positivo. Então, faz parte do conjunto dos números reais. Na letra B,
também aplica-se a regrinha. Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8 é 64. Porém, se aplicar a regra, o meu índice ele é par e o meu radicando é negativo. Então, 64, ele menos 64, ele não se aplica, né, no conjunto dos números reais. Aí na letra C, do mesmo jeito, raiz quadrada de menos 81, índice par e radicando negativo, não faz parte do conjunto dos números reais, mesmo eu tendo a raiz exata, porque a raiz de 81 é o quê? 9, porque 9 ao quadrado, que é igual a 9 vezes 9, dá 81. Mas eu sempre estou frisando essa regrinha para vocês compreenderem todas as outras questões. Índice par, radicando negativo, não faz parte do conjunto dos números reais. Aí, letra D, nós temos raiz de 144, raiz quadrada de 144. Índice par, radicando positivo. Então, a raiz de 144 é 12, porque 12 multiplicado por 12 vai dar o quê? 144. Então, 144 faz parte do conjunto dos números reais. Na letra E, nós temos raiz de 10, que vai dar o quê? Aproximadamente 3,16. Então, mesmo não dando exata, ela vai fazer parte. Por quê? Porque o meu índice é par e o meu radicando é positivo, tá bom? Letra F, nós temos o quê? Raiz quadrada de menos 4. Índice, que é o 2, positivo, par, e o meu radicando negativo. Então, não faz parte do conjunto dos números reais. Que a raiz quadrada de menos 4 vai ser igual a quê? A menos 2. Por quê? Porque 2 multiplicado por 2 é 4. Aí na letra G nós temos raiz de 100. Raiz quadrada de 100, nós temos tanto o índice, que é par, e o meu radicando positivo, ele vai fazer parte do conjunto dos números reais. E a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 multiplicado por 10 vai dar 100. Na letra H nós temos raiz quadrada de menos 9. Menos 9, nós temos o quê? Observando, menos 9 é o radicando, ele está negativo. O meu índice, que é 2, que tanto faz ele aparecer, como não, a gente já entende que é 2 e ele é par, então ele não faz parte do conjunto dos números reais, que vai dar 3. Na letra I, nós temos raiz quadrada de 25. Nós temos tanto o índice par como o radicando positivo. E ele vai fazer parte do conjunto dos números reais. E a raiz quadrada de 25 vai ser o quê? 5, porque 5 multiplicado por 5 vai dar 25. Portanto, quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida do conjunto dos números reais? Temos a raiz quadrada de 36, a raiz quadrada de 144, a raiz quadrada de 10, a raiz quadrada de 100 e a raiz quadrada de 25, tá certo? Na terceira questão, diz o seguinte, quando A é igual a 10, B é igual a 20 e C é igual a 8, a expressão raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 multiplicado por A multiplicado por C é definida no conjunto dos números reais? Qual o valor dessa expressão? Pessoal, é só vocês substituírem as letras pelos valores. Olha só, quando eu digo raiz quadrada de B ao quadrado, quem é B? Os valores. B não é 21? Então, onde tiver as letras, eu vou substituindo pelos valores. B é 21, então vai ficar o quê? 21 ao quadrado menos 4 multiplicado por A. Quanto é A? A é 10. Multiplicado por 10. Agora, multiplicado por C. Quanto é C? É 8. Pronto, já substituí todas as minhas letras por valores. Aí, continua abaixo. Raiz quadrada de 21 ao quadrado. Quanto é? A mesma coisa que 21 multiplicado por 21, que vai dar o quê? 441. Menos 4 vezes 10, 40. 40 multiplicado por 8, 320. Então, raiz quadrada de 441 menos 320, que vai dar o quê? Quanto é 441 menos 320? 121. Então, raiz quadrada de 121 vai ser o quê?
11, por quê? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 121? 11. Então, 11 vezes 11, 121. Observando, quando diz raiz quadrada de 121, nós temos o índice par e o radicando positivo. Então, qual é a minha primeira pergunta? Essa expressão, ela é definida no conjunto dos números reais? Sim, que eu acabei de confirmar com vocês. Tanto o meu índice é par como o meu radicando é positivo. Qual é o valor dessa expressão? 11, porque a raiz quadrada de 121 é 11, tudo bem? Na quarta questão, diz o seguinte: verifique a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Ela é definida no conjunto dos números reais quando x é igual a 13 e y é igual a menos 12. Da mesma forma da questão anterior, vocês irão apenas substituir as letras pelos valores. Então, raiz quadrada de x ao quadrado. Quem é x? É 13. Então, raiz quadrada de 13 ao quadrado menos a minha expressão y ao quadrado. Quanto é y? Menos 12. Então, eu coloco entre parênteses para poder separar a minha expressão. Menos 12 ao quadrado. Aí, coloco logo abaixo. Raiz quadrada de... Quanto é 13 ao quadrado? 169. Por quê? Porque 13 vezes 13 dá 169. Aí, faço o quê? Eu vou fazer as minhas regrinhas de sinais. Olha como é importante. Olha só, na potenciação que a gente vai lembrar. Quando eu tenho a minha base, negativa, e o meu expoente par, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, 12 ao quadrado vai ser 144 positivo. Já fica positivo, mas eu não tenho um menos da minha expressão? Então, mais com menos vai dar menos. Então, 169 menos 144 vai dar o quê? 25. Então, raiz quadrada de 25. Observando logo, eu tenho raiz quadrada de 25. Eu observo que o meu índice ele é par e o meu radicando ele é positivo. Então, já sei que ele faz parte do conjunto dos números reais. Então, a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Por quê? Porque 5 multiplicado por 5 vai dar 25. Então, respondendo à primeira pergunta, essa expressão ela é definida no conjunto dos números reais? Sim, pois raiz de 25 é igual a 5, quando a gente tem tanto o índice par como o radicando positivo, tá bom? Acredito que vocês não vão mais esquecer, não. Quinta questão. Sabendo que todas as expressões abaixo elas são definidas no conjunto R dos números reais, calcule o valor de cada uma. Olha só. Letra A, 0,25. Para a gente reduzir, qual é a raiz de 0,25? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 0,25? 0,5, que vai ser o quê? 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Então, a gente pode cancelar esses dois, tanto o meu expoente 2 como o meu índice 2 vai ser igual a 0,5. Letra B, raiz cúbica de 0,008, que vai ser o quê? 2. 0,2. Se você multiplicar por ele mesmo 3 vezes, você vai encontrar esse valor. Cancelando tanto o meu índice como o meu expoente, eu vou encontrar 0,2. Letra C, raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, vai ser o quê? Menos 8 ao quadrado vai ser 64, A gente já pode até cancelar esses dois, tanto o meu índice como o expoente, que fica só raiz de 64, que vai ser o quê? 8, porque 8 multiplicado por 8 dá 64. Letra D, nós temos o quê? Na letra D, nós temos raiz quadrada de 100, Então, quanto é a raiz de 100? Vai ser 10. A gente pode cancelar tanto o índice como o expoente, que eu vou encontrar o quê? Menos 10. Na letra E, nós temos raiz sétima de menos 1, que vai ser o quê? Menos 1. Porque eu tanto posso cancelar o meu índice como o meu expoente, que eu vou encontrar menos 1. Letra F, raiz cúbica de menos 125. Quanto é a raiz cúbica de menos 125? É menos 5, porque 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. Então, cancelo tanto o meu índice como o meu expoente e eu vou encontrar menos 5, tá bom?
Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês voltem novamente, né, a videoaula de correção para poder sanar alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima.